Esse relatório que eu estou utilizando aí é o primeiro relatório, referente a 2007. Tem outros também que complementam, né, e trazem uma realidade bastante diferente, porque as regras do vestibular mudaram um tanto, e eu queria falar sobre isso também. Em geral, os dados da CPA não... até um esclarecimento que a professora que é responsável, que é a professora Mariângela, né, da Lise, que uma informação que ela me deu. A CPA está preocupada com o aluno, o desempenho que o aluno vai ter dentro da universidade. Então, há todo um estudo que tem que ser feito, e imagino que essa é uma tarefa da comissão que se criou agora para avaliar a política, e também uma tarefa do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é avaliar o que acontece até que o aluno chegue a se matricular na universidade. Alguns dados nós temos, mas outros dados nós ainda não temos e temos que construir. Eu acho que isso vai ser uma coisa bastante importante também. Uma regra, gente, que a gente encontra nesse desempenho dos alunos no vestibular, ela vai apontar o seguinte: em média, nas médias, a cota universal tem, né, a maior média, a cota de não negros de escola pública tem a segunda maior média, e a cota de negros de escola pública tem a terceira média. Então, na média, eu tenho um pior desempenho do aluno negro de escola pública. Isso pode ser interpretado de várias maneiras. Isso pode ser interpretado de uma forma racista, ou pode ser interpretado de uma forma não racista. A forma não racista de interpretar esse dado é a permanência da discriminação racial não consciente, ou não assumida, ou não percebida dentro da própria escola, do processo educativo como um todo, gera um prejuízo adicional para o negro. Então a gente tem algumas co-irmãs, né, como a Unicentro e a Unioeste, por exemplo, que resolveram fazer políticas afirmativas com cotas sociais, mas não com cotas para negros. Os dados que nós temos mostram que, além da cota social, eu preciso da cota para negro. Porque senão eu nunca vou conseguir superar a diferença, né, que existe entre negros e não negros. Nunca não, né? Mas também não é só isso que vai resolver, mas eu não vou interferir positivamente nessa diferença e nesse prejuízo que o negro tem em relação ao candidato que não é negro. Esse é um aspecto importante. O dado de baixo mostra, por exemplo, que, né, em termos de desistência, deixa eu ver se eu consigo achar o mouse aqui, em termos de desistência, que é esse item aqui, no primeiro ano da política de cotas, eu tenho uma desistência muito maior na cota universal, seguida da cota de negros, depois da cota de escola pública, né? Embora a retenção dos negros seja maior. Falta um estudo ainda sobre quanto dessa retenção se deve à desistência do aluno. É um caso muito frequente, que também acontece na cota de escola pública. Alguém consegue chegar à universidade, mas ele não tem condições de ficar. Ele não consegue ficar por vários motivos. Pode ser porque efetivamente ele não acompanha, né? Não sei. Pode ser porque ele encontra uma situação psicológica desfavorável. Nós temos depoimentos, né, em relatório da CPA, em pelo menos 3 dissertações de mestrado. Então, nós temos depoimentos de cotistas que falam: eu sofri discriminação em sala de aula. Eu tive que aguentar o professor dizendo que eu estava ali só, que eu não tinha capacidade para estar ali, que eu estava ali só porque me deram uma esmola das cotas. Pode ser por isso, ele pode ter sido por isso, e pode ter sido também por fator econômico. A gente não tem esse dado, né, em termos estatísticos, mas em termos de percepção, eu sempre digo o caso do Rumenig, né, que era um aluno meu, bolsista meu, de escola negra, de escola pública. Ele até conseguiu receber a bolsa da Fundação Araucária de iniciação científica específica, né, exclusiva para alunos cotistas de escola pública e negros. Mas ele teve que desistir, porque a mãe dele ficou doente, não podia trabalhar, não só não tinha condições de manter ele na universidade, como ele tinha que trabalhar para sustentar a família. Então, né, é um dado que a gente tem que pensar. Como eu falei, não é um dado estatístico, mas é uma experiência que eu posso trazer e compartilhar com vocês. Infelizmente, essa tabela ficou tremendamente pequena. Vai ser difícil de ler os números ali, né? Mas ela é do relatório da CPA,
né? Então, eu disse assim, alguma coisinha assim a CPA faz dessa avaliação do que acontece com o aluno antes dele se matricular na universidade. Essa tabela é um desses casos, né? Então, o que essa tabela aponta para a gente, desculpe, vocês vão ter que confiar em mim, porque não vai dar para ver os números aí, mas se vocês acessarem esse relatório, é o relatório de 2012, né, referente, portanto, ao vestibular de 2012, é de 2011, portanto. Enfim, dá para vasculhar ali um pouco no site da CPA. Aí vocês podem comprovar que eu não estou mentindo para vocês. O que a gente percebe aqui, deixa eu até ver se eu consigo dar uma ampliadinha nisso. Não, ele não vai aceitar a ampliação aqui, infelizmente. É o seguinte, lá em 2007 nós tivemos 413 pessoas inscritas na cota para negros. E nós tínhamos 101 vagas, de acordo com a política, né? E nós tivemos 82 alunos cotistas negros matriculados na universidade. Como é que isso evolui ao longo do tempo? Deixa eu dizer para vocês. Em 2008 foram 325 inscritos, 103 vagas e 46 entraram na universidade. Em 2009 foram 377 inscritos, 129 vagas e 53 entraram na universidade. Em 2010 eram 111 inscritos, olha só que tombo, né? A gente tinha 377 inscritos em 2009, em 2010 a gente teve 111 inscritos na universidade. Desses 111, para esses 111 nós tínhamos 80 vagas, mas entraram 37. E em 2011, finalmente, né, nós tínhamos 194 inscritos para 105 vagas e entraram 44. Para onde é que vão essas vagas que sobram da cota? Elas vão para a escola pública. Mas isso quer dizer que o pessoal da escola pública aproveita? Não. Porque se vocês olharem a última coluna, que é a universal, vocês veem que sempre tem assim uma quantidade de vagas para a cota universal e a quantidade de inscritos. Deixa eu só dar uma passada nisso para vocês. Nós temos ali, em 2007, tinha 997 vagas para a cota universal e entraram 1.090. Em 2008, a gente tinha 939 vagas para a cota universal e entraram 1.024. Em 2009, 859 vagas e 1.054 se inscreveram na cota universal. Em 2010, 904 vagas e 1.074 inscritos. Em 2011, 782 vagas e 980 inscritos. Então isso significa o quê? A gente tem a vaga, ela vem caindo, né? A cota para negros não aproveita essa vaga, ela cai para a escola pública não aproveita essa vaga em menor proporção, porque a cota para negros é assim, de cada 100 vagas se aproveita 50, é um 50% de aproveitamento. Na escola pública tem um aproveitamento um pouquinho melhor, mas não se aproveita tudo, ela cai para a cota universal. Ou seja, essa tabela nos faz perguntar: o que está acontecendo entre a inscrição e a matrícula dos cotistas para que a política não esteja atingindo seus objetivos? Na verdade, as vagas elas estão, né, descendo ali, se você for olhar a tabela, elas estão indo da cota de negros para a cota de escola pública de não negros, e daí elas vão para a cota universal. Ou seja, essa tabela demonstra que a política de cotas não está atingindo o que ela gostaria de atingir. Será que é porque o cotista negro ele vai tão mal no vestibular que ele não consegue ocupar essa vaga? E dessa vaga passa para o aluno de escola pública, ele vai tão mal no vestibular que ele não consegue ocupar essa vaga e finalmente passa para a cota universal, em que ele tem a melhor situação de todos, né, muito diferenciada, e aí ele fica com a vaga? Eu não sei, eu desconfio que não é por aí, eu desconfio que a coisa não funciona dessa forma. Eu peguei um caso, né, que foi o relatório da Banca de Constatação da Condição de Negro em 2011. Em 2011 nós tivemos só para o segundo vestibular, não é o primeiro vestibular. Então vocês sabem que tem 2 vestibulares por ano, eu estou considerando aí só um vestibular. Nós tivemos 367 pessoas inscritas na cota para negros, 109 compareceram à banca para apresentar a sua condição para se apresentar e ser aprovado como
ser reconhecido socialmente como pertencente ao grupo social de negros, e desses 109 que compareceram, 75 foram aprovados pela comissão para concorrer nessa cota. E aí, 44 se matricularam. Então nós temos uma diferença aí que vai de 367 para 44. Por isso que eu estou colocando aquele título, é uma corrida de obstáculos. A única cota que tem isso é a cota para negros. Então isso no meu ponto de vista, isso não, até conversando com os colegas do Sorriso Negro, isso não é uma ideia geral, mas o que eu tenho avaliado pessoalmente, é que a banca de constatação da condição de negro, ela tem sido, em todas as suas formulações, o maior obstáculo para se chegar à efetiva inclusão do negro na universidade. Por quê? No começo, quando a gente fez o primeiro vestibular para cotas,